Eu estava com 76 quilos, né? Seguindo você com as suas orientações, com as lives e tal. Cheguei nos 67. Depois, na semana que você fez aquela do desafio, eu perdi mais 2 quilos. Mas quando eu perdi esses 2 quilos, que eu me olhei e estava muito magra para mim, e com 65 quilos, e o meu objetivo era chegar nos 60, eu comecei a ficar muito apavorada, com medo que eu tivesse doente, e não que eu tivesse, porque eu estava fazendo alguma coisa para isso, sabe? Eu me senti, eu olhava assim no espelho e falava assim, meu Deus, o que que eu tenho? Estou ficando doente, estou doente. E aquilo já gera uma crise de ansiedade, eu já começo a ter uma crise. E assim, eu quero chegar nos 60, mas acho que eu não vou conseguir por conta disso, porque eu fico apavorada, eu olho para mim assim não, e fico com medo, sabe? Aí eu falo, não, eu tenho que parar de emagrecer. Entendi. Eu acho isso aí horrível, sabe? Então, no total, você perdeu 10 quilos, foi isso? Isso. Tá, perdeu 10 quilos, seu objetivo é eliminar mais 5, só que você, com os últimos 2 que você eliminou, começou a ter uma sensação de estar sendo doente, começou a dar uma certa ansiedade, uma certa preocupação. E não que eu esteja doente, porque os exames mostram que está tudo certo. Não tenho problema nenhum, mas eu acho que é a minha mente que me provoca esse sentimento, né? Eu vou sair daqui que a TV está muito alta. Me provoca esse sentimento de pavor, sabe? Porque eu estou emagrecendo. Aí começa a ter crise de ansiedade. É horrível, todo dia eu sinto esse medo, né? E aí, por isso que eu te falo que vai ser difícil chegar nos 60 com esse medo. Certo. Eu tenho que ressignificar isso, né? Exatamente. Ressignificar é a palavra-chave aqui, mas eu vou te dar mais uma explicaçãozinha com isso. Com quantos anos você está agora? 67. 67. Oi, amor. Ok, então olha só. A Neide, ela tá com 67 anos e volta e meia ela brinca que não pode emagrecer demais porque ela vai ficar igual, como é que você fala, Neide? Maracujá de gaveta. Maracujá de gaveta. Né? Aquele bem curtinho. Já tem me acompanhado aqui, ela tá no meu WhatsApp também, então a gente conversa de vez em quando. E olha a afirmação que ela falou, né? Quando ela começa a emagrecer demais, começa a ter uma aparência, entre aspas, né, de estar ficando doente, e isso acaba gerando uma preocupação nela. Aqui tem vários pequenos detalhes e vários gatilhos que a gente tem que dar muita atenção para isso. Primeiro, eu lembro de quando eu era obeso, tá, Neide? Olha e vê se na sua história tem alguma coisa parecida. Lembrando que nós somos pessoas diferentes e cada pessoa tem uma história diferente, porém, às vezes os gatilhos podem ser os mesmos. Observe se tem alguma correlação com você, ok? Quando eu era obeso, eu tenho uma tia que ela é bastante acima do peso. Sempre que eu chegava perto dela, se eu estivesse magro, ela fala assim, nossa, Cid, como tu tá feio, franzino, parece que tá doente. Nossa, se pegar em você, parece que vai quebrar. E quando eu tava acima do peso, ela falava assim, nossa, como tu tá gordo, bonito, forte, saudável. Essa pessoa é uma pessoa com quase 70 anos, um pouco mais, talvez. Antigamente as pessoas eram obesas porque comiam, porém elas eram ativas porque trabalhavam na roça, trabalhavam no pesado. Então uma coisa meio que compensava a outra falando de saúde. Então a relação das pessoas de antigamente, gordura e doença, não era uma relação muito comum para eles, né? Até porque naquela época a ciência era menos evoluída, né? Então as pessoas às vezes morriam, nem sabiam por quê. Hoje em dia a gente já sabe. Hoje a gente tem informações que os nossos tios, nossos avós não tinham. Por isso que muitas vezes eles até falam assim, com isso aqui a vida inteira nunca deu problema. Não. O fato de você não saber do problema não quer dizer que você não tinha. Então a gente tem que ter um pouco dessa clareza. Sem contar que o trigo que a gente come hoje não é o mesmo trigo que que meus avós comiam, né? Então é interessante a gente perceber que a comida é diferente, tudo diferente. Os nossos avós, nossos tios vieram com essa crença, se você tá magro demais, você tá doente, tá fraco. Se você tá gordinho, você tá forte, tá bonito, tá saudável.
E quando eles martelam isso na nossa cabeça, a gente começa a acreditar que é assim. Eu acreditava que o meu problema com obesidade era genética. Por quê? Minha tia era gorda, minha avó era gorda, algumas outras pessoas da minha família também eram gordas. Para você ter uma ideia, quando eu era criança, minha mãe conta que eu só dormia em cima da barriga da minha avó, que ela botava na barriga ali em cima da barriga. Você já vê aí o tamanho da barriga da minha avó, né? Como eu via isso, eu acreditava que o meu problema era genético. Genética também não determina se você vai ser obeso ou não. Genética determina a cor do olho, a altura, essas coisas assim. Mas se você vai ser magro ou não, é seu estilo de vida que vai gerar o corpo que você vai ter. Só que normalmente a gente tem um estilo de vida parecido com os nossos pais, com os nossos avós. Por isso que a gente tende a ter os mesmos comportamentos, logo a gente tende a ter os mesmos resultados também. Mas aqui vamos pegar aqui o que a nossa amiga falou. O medo vem da onde? O medo da doença. Você tem muito medo de morrer. Também tem muito medo de ficar, por exemplo, no fundo de uma cama, doente, com sérios problemas com saúde e tudo mais. Então, quando você começa a emagrecer, provavelmente você conheceu alguém que era magrinho, que talvez morreu sequinho porque estava doente, ou por conta dessas falas das nossas tias, avós e tudo mais. Então, tem várias pequenas experiências que você vai passando ao longo do tempo, e essas pequenas experiências, com o que você viu, com o que você ouviu, até mesmo em filme, né? E isso vai gerando em você alguns gatilhos. E quando você começa a se perceber que você está indo para o caminho daquela pessoa que morreu sequinha, magrinha, você já começa a pensar, nossa, eu estou indo para aquele caminho. Mesmo que conscientemente você vê os seus exames e os seus exames estão corretos, estão saudáveis. Mas tem um gatilho inconsciente dentro da sua mente mais profunda que gera esse sistema de alerta. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender um pouco. Tá? Como é que é esse sistema de alerta aí? Vamos supor que você trabalha em algum lugar e 6 horas da tarde você resolveu ir para casa a pé. Só que você foi por um caminho que você não está acostumado. E de repente, por um azar do destino, você foi assaltado. 6 horas da tarde, num caminho novo. Aí você achou que foi só coincidência. Depois você vai de novo para aquele caminho novo e de novo você foi assaltado. Aí você fala, não, capaz. Vamos lá, eu acho que foi só coincidência. Você foi a terceira vez e você de novo foi assaltado. Na quarta vez, você não vai querer mais ir para aquele lugar, porque você já tem certeza que você vai ser assaltado. Mesmo que talvez você ouviu a notícia que o policial prendeu, ou alguma coisa assim, mas criou um gatilho mental que só o fato de chegar perto das 6 já começa a te levantar uma agonia e você não sabe de onde vem. A agonia é a ansiedade tentando te alertar, olha, cuidado porque vai ter o assalto, vai por outro caminho. Então o teu sistema de defesa ele começa a gerar em você uma certa inquietude, o que a gente chama aí de ansiedade. Né? Começa a acelerar o coração, começa a respiração a ficar mais ofegante, mais curtinha, começa a suar frio algumas pessoas. Cada pessoa reage de um jeito diferente, mas normalmente é dessa forma. E dependendo do quanto você fica alimentando essa ansiedade, você vai começando a avançar para uma crise de ansiedade, para uma crise de pânico, e isso tem que ser tratado. Então, assim, no caso aqui da nossa amiga, que ela começa a emagrecer, ela quer emagrecer mais 5 quilos, mas ela acha que não vai conseguir porque a parte emocional dela está começando a criar esse alerta, né, fazendo com que ela tenha a ansiedade. O nosso próximo passo aqui é trabalhar a ansiedade para ressignificar isso, tirar aquele gatilho antigo, que é o que as pessoas falavam, era a imagem que a gente vê. Normalmente, quando a gente vê alguém que faleceu doente, essa pessoa faleceu doente, ela faleceu muito magra, né? E porque ela não comia direito, por conta de várias coisas. Então, acaba criando essa associação, né, de você imaginar uma pessoa muito magra e uma pessoa doente, franzina. E, na verdade, não é tanto. Se você pegar pescadores, por exemplo, vai numa região açoriana, onde tem pescadores que vão lá, remam, tiram os peixes através de rede do mar, todos eles feitos um palito, e forte, saudável. Né? Mas ali, aquele povo provavelmente não vai ter esse problema de emagrecer com a aparência de doente, porque para eles o estereótipo é diferente. A realidade deles é olhar todos os dias pessoas saindo do mar, fazendo força pra caramba e tendo uma resistência incrível, mesmo sendo bem magrinhos. Então, a referência muda. Se você muda a referência, você está ressignificando. Né? Então, é interessante fazer aí um tratamento, né?
como eu sou hipnoterapeuta, vou indicar fortemente usar a hipnose para fazer um tratamento de hipnose, para ressignificar essa imagem de doente magro, né, para como você se sente é mais importante, não importa a sua aparência, o que importa é como você se sente, e tirar também essa questão da ansiedade, porque a ansiedade ela pode vir de várias outras questões, inclusive lá da infância, e aí existem vários pontos que podem ser tratados com relação a isso. Primeira coisa, tente se segurar nos seus exames, certo? Para que você olhe seus exames e confie neles. Se você não confia neles, procure um médico que faça novos exames que você confie, certo? Por quê? Porque você é bastante visual. Você olha o espelho e é ele que te assusta, né? Você está ignorando como você se sente. Observe, hoje você se sente melhor ou pior do que antes de você emagrecer 10 quilos? Quando eu estava com 67, estava me sentindo muito bem. Com esses 2 quilos a menos, eu estou me sentindo mais ou menos. Tá, mas olha só, vamos separar aqui o joio do trigo, tá? Eu entendi que você emagreceu mais 2 quilos, aumentou a sua ansiedade, e isso está te preocupando porque te dá a sensação de doente. Sabe por quê, Sidney? Eu fico bem na rede social e tenho muitas amigas e tal. Aí pessoas... faleceu recentemente uma amiga minha com câncer. Então, na rede social, quando você, no Google, ou mesmo os sintomas para quem tem essa doença é emagrecer, começa a perder peso. Aí eu falo, eu estou perdendo peso porque eu estou comendo certinho, ou eu estou perdendo peso porque alguma coisa que eu não ouso nem falar está acontecendo. Você entendeu como é que é a história? Entendi. Eu não quero falar teu nome aqui porque vai para o YouTube depois, mas olha só. Primeiro ponto, tá? Você já sabe que você tem um padrão de comportamento ansioso, certo? Dentro da nossa mente existem caminhos neurais, que quanto mais a gente passa, mais a gente reforça. Para você entender, imagine como se fosse um campo de futebol, gramadinho lindo, bonitinho. Quando você passa apenas uma vez por aquele campo de futebol, você no máximo amassa o gramado, mas você não marca, não cria um caminho ainda. E quando você passa 1, 2, 3, 4, 10 mil vezes ali, criou um caminho. Matou o gramado, criou um caminho. Agora de longe você já viu o caminho. Agora você nem pensa mais por onde você vai passar, você simplesmente vai, porque você já sabe que está automático ali. Dentro da nossa mente, os caminhos neurais que nós temos é mais ou menos assim. No começo, quando a gente não sabe exatamente qual comportamento ter, a gente vai aprender o comportamento. E é comum que uma hora a gente faz uma coisa, outra hora a gente faz outra, mas aquilo que se repete, ele vai se tornando automático, vai frisando, ficando cada vez mais forte. Por isso que um hábito de muitos anos é difícil você perder. E um hábito que você recém adquiriu é fácil de você trocar por outro. Mas é possível, tá? Então você já percebeu que ao longo dos anos, você adquiriu um comportamento que é ansioso, né? E aí, então, você já sabendo que tem esse caminho neural reforçado, agora o seu condicionamento que você tem que fazer de forma proposital, né, consciente, é não ligar esse gatilho de novo, né? Não ligar esse caminho de novo. Então, assim, você sabe que o Google te atrapalha, te incomoda. Você sabe que as redes sociais te incomodam. Então, se você sabe que tudo isso reforça a tua ansiedade, você tem que evitar. Entendeu? Outra coisa, para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, não é só você. Se eu for no Google agora, você acabou de coçar o nariz, certo? Se eu for no Google agora e colocar ali, coceira no nariz, o que é? Você vai ler 5, 6 sites, vai ser câncer. Eu senti uma coceira na cabeça, o que é? 1, 2, 3 sites vai dizer que é piolho, o outro lá, câncer. Eu senti uma coceira no dedão do pé, o que é? Se você fizer a pergunta errada para o Google, ele vai trazer a resposta errada. Entendeu? Então, assim, qualquer coisa que você perguntar na internet, ele vai dar um jeito de dizer para você que é câncer. Por quê? A internet, muito embora ela tenha a questão de querer trazer um pouco de verdade, na internet todo mundo é um pouco sensacionalista. Todo mundo.
Por quê? Hoje em dia só consegue aparecer quem chama atenção. E como é que a gente chama atenção? Tendo um título chamativo, sensacionalista. E aí pode ver que todas as conversas, todos os textos de Google e tudo mais, não se afirma é câncer. Mas eles falam, pode ser câncer. Porque eles não podem afirmar. Mas eles podem dizer que, segundo os estudos, existe um número de pessoas que pode ser câncer. Só que a pessoa que já tem esse gatilho, esse medo, ele acaba acreditando que, não é pode ser, eu tenho. Eu sempre penso que para mim é pior, né? Então, assim, não busque mais no Google, tá? Faça um favor para você mesmo. Se você vai no médico e faz exames, confie no teu médico. Entendeu? Agora, quando você for no Google, faz diferente, tá? Por exemplo, você já tem a doença, tá lá, diagnosticado. Aí no Google você vai, como tratar. Entendeu? Aí você fala assim, sei lá, alergia na pele, como tratar? Aí você está pedindo a solução para ele. Você não está perguntando qual que é o problema, porque quando você diz coceira tal, o que é? Você está perguntando sobre o problema. Se você está perguntando sobre o problema, ele vai te mostrar o problema. Se ele vai te mostrar o problema, você vai ficar preocupado. Agora, se você bota lá, coceira no nariz, como tratar? Você fez uma pergunta pedindo solução, ele vai te trazer solução. Entendeu? Ele pode até dizer para ti, pode ser uma alergia, pode ser não sei o quê. Normalmente um chá de alecrim funciona, um exemplo só, né? Então é importante, mas assim, para você que tem esse padrão muito de, ai meu Deus, vou morrer, vou ficar doente, e você tem crise de ansiedade com frequência e tudo mais, eu te falo assim, você está proibida de ver Google, tá? Proibida de olhar redes sociais. Eu te diria até o seguinte, deixe de seguir, tá? Por tua saúde mental, tá? Por tua saúde mental. Eu diria para você assim, por tua saúde mental, exclui todas as redes sociais. Mas isso eu sei que você não vai fazer. Então, né, por tua saúde mental, pelo menos limpe as tuas redes sociais. Limpe. Saia dos grupos de depressão, saia dos grupos de ansiedade, saia dos grupos... todo grupo que tem algo assim, tem uma notícia aqui, isso aqui mexeu comigo. Vai lá e, deixa de seguir. Tá? Vai lá, tem os 3 pontinhos do lado e bote assim, não quero mais ver esse tipo de conteúdo. O Google não, o Facebook, o Instagram, ele vai começar a aprender o que é útil para você. Como você hoje só procura coisa ruim, ele só te mostra coisa ruim. Aí parece que está todo mundo morrendo, parece que está todo mundo doente. Né? Pergunta para mim se no meu Instagram aparece doente. Não aparece. Por quê? Porque não é isso que eu busco. Se não é isso que eu busco, não é isso que ele mostra. Porque o Instagram, ele quer que a gente fique na rede social. O Instagram, o Facebook, ele quer que a gente fique na rede social. Então, ele quer mostrar aquilo que a gente se interessa. E como é que ele sabe? Através das nossas buscas. Entendeu? Então, tudo aquilo que for ruim, para de seguir, vai lá nos 3 pontinhos e sinaliza. Não quero mais ver isso, para ele parar de botar isso. E começa a buscar coisas positivas. Sei lá, busca receita natural, receita fitness, como tomar água do jeito certo, enfim. Faça coisas saudáveis para você, para que a rede social comece a trazer coisa saudável para você. E se você tem lá um vizinho chato, uma pessoa chata que fica postando coisas ruins para você, dá um jeito de desviar dessa pessoa, entendeu? Pela tua própria saúde mental, tá bom? Porque senão você vai ficar num padrão aí, um looping, que você vai ficar fazendo mal para cada vez mais para você. E com relação ao seu corpo, agora a minha pergunta é, tentando isolar, tentando separar isso aí que você, né, dos últimos 2 quilos, certo? Olha só, como é que você está se sentindo melhor com o teu corpo agora? Né, olhando no espelho e tudo mais. Você se sente melhor com 75 quilos que você estava antes ou com 65 quilos que você tem agora? Agora. Certo. Agora. Não é A mais roupa gostoso você olhar no entra. espelho e falar assim, nossa. E, por exemplo, para amarrar o sapato, para fazer as coisas do dia a dia, como está melhor? É tudo melhor, né? Tudo é melhor. Você não cansa subindo uma ladeira, você não cansa correndo, não cansa subindo escada, não dói o joelho. Tem um monte de benefício, Então, né? olha que interessante. Mesmo sabendo de todos esses benefícios de você ter emagrecido, você está ignorando isso simplesmente por conta de algumas pequenas informações que emagrecimento é igual a doença. Né? Então,
E comece a se apegar muito mais e repetir diariamente para você, tá? Repita isso diariamente para você. Nossa, como é gostoso ficar magra. Como é bom caminhar e não sentir ofegante. Como é bom estar caminhando e me sentindo leve. Como é gostoso estar nessa roupa. Sempre que você, assim, ó, faça um exercício de mudar o teu caminho neural aqui dentro, tá? Que você tem um padrão que busca sempre o negativo, faz um exercício proposital, de forma consciente, de buscar um padrão positivo agora, certo? De olhar as coisas e, nossa, como é bom me sentir assim. Olha, agora eu fiz progressivo no cabelo, como eu estou mais bonita. Aí começa a associar que todos os benefícios que você está tendo é por conta do emagrecimento. Né? Até a progressiva, que a gente sabe que não é, mas faça. Entendeu? Meio que se auto-engane agora. Entendeu? Porque você sabe, você está comendo saudável. Você está fazendo mais atividade física. Né? Você emagreceu 10 quilos, você está se sentindo melhor. Então você sabe que os exames também estão mostrando que você está saudável. Não tem por que você criar uma historinha na sua cabeça para querer sofrer com isso. Entendeu? Caso contrário, você não vai chegar nos 60 que você está querendo. Porque você mesmo vai começar a se auto-sabotar. E aí vai começar a vir aqueles desejos que a gente não sabe de onde vem, aquela compulsão alimentar que a gente não sabe de onde vem, que é o sistema de defesa sabotando você. Entendeu? Uhum. Então, gratidão, Sidney. Não Isso mesmo. Não precisa agradecer, não. Ó, então, o primeiro ponto que você faz é tenta fazer esse exercício que eu acabei de falar para você, né, de se autoafirmar que está melhor agora e tudo mais. Se você perceber que mesmo assim não está conseguindo fazer sozinha, procure uma ajuda profissional que vai estar fazendo um trabalho com você para ressignificar isso. Tá respondido, então? Respondida. Fiquei muito feliz agora. Legal. A partir desse momento já vou mudar meu olhar